1 João capítulo 4, versículo 8, está escrito bem assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A gente parte a partir desse ponto, de que Deus é amor. Jesus, ele revela essa face amorosa de Deus. Afinal de contas, como estava o povo quando Jesus ele inicia o seu ministério? Haviam partidos para administrar o exercício sacerdotal, haviam muitas diferenças, haviam muitos muros entre o povo e Deus, que o homem foi construindo ao longo do tempo. Os fariseus, eles exploravam os judeus para benefício próprio, para estar numa camada superior, numa camada social superior, para terem uma vida mais confortável, e assim eles usavam a lei para se superiorizar sobre as pessoas. O homem, ele faz isso desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou no mundo, o homem tem se contaminado cada vez mais. O nome disso é depravação total, e nós vamos estudar isso mais profundamente. No entanto, para endireitar o homem, muitas vezes Deus precisa ser severo. Deus, ele é amor e ele é justiça. A justiça de Deus serve aos propósitos do seu amor. Por exemplo, existe uma medida de iniquidade. Eu não posso entender como funciona essa medida, pois ela foi estabelecida por Deus. E Deus, ele não deixa um registro de como se mede essa iniquidade. Mas existe uma medida de iniquidade que o homem alcança para que a justiça de Deus o encontre. Por exemplo, em Gênesis capítulo 3, o pecado entra no mundo, o homem abre essa porta para que o pecado entre no mundo. E assim que o homem e sua mulher comem da árvore do fruto proibido, eles percebem que estão nus e sentem vergonha. O que eles fazem em seguida, em Gênesis capítulo 3? Eles vão cozer folhas de figueira, e aí eles se cobrem de maneira atrapalhada, mas eles se cobrem com aquelas folhas de figueira. Então Deus, ele vem na viração do dia para conversar com o homem. E quando ele vê, ele diz: o que vocês fizeram? Comeram da árvore que eu disse que vocês não comessem? E tem todo aquele diálogo que nós vemos. E então, no versículo 21, está escrito bem assim: e fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O homem, quando ele peca, ele sempre tenta ocultar o seu pecado, ocultar, esconder. Quando o homem é pego na mentira, ele é capaz de inventar uma mentira ainda maior para não sofrer as consequências. Foi mais ou menos isso que Adão e Eva fazem no capítulo 3 de Gênesis. Eles cosem folhas de figueiras, que nunca foi apropriado como vestimenta. Então Deus, ele faz túnicas de peles, algo apropriado, e os vestiu. E os vestiu. Foi Deus quem trouxe o meio de expiação para o pecado. O que significa a palavra expiação? Que nós vamos explorar muito nos conceitos dos próximos vídeos. Expiação significa cobrir. O pecado, desde que ele entra no mundo, ele vai ser coberto. Mas quando que nós seremos expurgados de verdade? Quando é que o pecado vai ser extinto de verdade? O salário do pecado é a morte. A morte. Através da morte, o pecado, ele é extinguido. E a morte que extinguiu o pecado do mundo foi a morte de Jesus. Mas espera aí, o homem continua pecando mesmo depois que Jesus morreu. A gente vai estudar sobre isso, vamos entender a expiação perfeita de Jesus na cruz. Mas nós vemos que mesmo após o homem ter pecado, Deus
trouxe um meio de cobrir o seu pecado. E o meio de expiação de pecados vai ser usado até o sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Jesus, ele se sacrifica por nós, leva sobre si as nossas iniquidades, as nossas doenças, e nós somos curados. Esse foi o magnífico plano de salvação que nós ainda vamos explorar. Todos os seus conceitos, os seus arquétipos, os seus elementos. Tudo isso é muito rico. Também em Gênesis capítulo 6, nós temos aí o começo, a primeira menção sobre a depravação total. Quando o homem ele atinge essa medida de iniquidade que Deus ele mede, então Deus ele vai trazer o dilúvio como meio de justiça sobre todos os atos dos homens na terra. Nós vamos explorar o conceito do dilúvio no seu devido tempo, mas nada disso nunca colocou em xeque o amor de Deus, porque Deus, ele ama você, mas Deus, ele também é justiça, justiça sobre as nossas ações. E no dilúvio nós temos o anúncio da parte de Deus para que Noé construísse uma arca. Essa arca, ela se tornou salvação. Deus elege a família de Noé para salvar. Todos fora dessa família vão perecer. É a medida de justiça. No capítulo 7 de Gênesis, está escrito bem assim no versículo 3. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Deus nunca desejou destruir a sua criação. Ele traz justiça, sim, mas ele nunca desejou destruí-la. Deus poderia destruir. Por exemplo, quando Satanás pecou, Deus ele poderia ter destruído, poderia ter aniquilado Satanás da sua existência. Poderia simplesmente ter destruído o diabo. Por que ele não fez isso? Ele tem o poder? Tem o poder. Deus ele pode destruir o diabo a qualquer momento? Ele pode. Isso resolveria, nesse momento, né, nessa altura do campeonato, não resolveria o problema do pecado. Isso já está intrínseco na nossa natureza. Se Satanás parasse de atuar, se os demônios parassem de atuar no planeta Terra, não extinguiria o pecado da face da Terra. Não aconteceria. Mas Deus ele poderia ter destruído Satanás antes de colocar o homem no Éden? Poderia. Por que então Deus não destruiu? A resposta é por causa do amor. Deus ele não destrói. No momento em que Deus cria, ele não cria com a intenção de destruir. Tudo tem um propósito. E o relacionamento, ele só pode ser perfeito se você tiver consciência desse relacionamento e consentimento desse relacionamento. E na medida que você rejeita esse relacionamento, você segue o seu caminho. Deus ele dá essa liberdade, isto é, vontade permissiva. Eu não vou entranhar totalmente nesse assunto, porque é extremamente complexo. Mas trataremos disso no devido tempo. No entanto, Deus ele nunca destruiu Satanás, porque Deus é amor e não necessariamente destruição. Se Deus destruísse Lúcifer, se Deus extinguisse Satanás, isso seria uma declaração de erro. Eu cometi um erro, vou consertar. Deus ele não comete falhas. Aquilo que você fez, você vai conviver com as consequências dessa decisão. Então, o Satanás ele resolveu se voltar contra Deus, ele vai existir com as consequências dessa decisão. Ele resolveu fazer guerra à criação de Deus, ele vai conviver com as consequências dessa decisão, assim como todos aqueles que tomaram partido do pecado e não foram salvos por Deus.
Então, Deus, ele é amor, ele é todo amor. E nada no mundo poderia nos separar do amor de Deus. Nada, nada, nunca, em momento nenhum. E de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, de A a Z, de 1 ao infinito de números, Deus, ele é amor. Deus, ele ama você. Deus, ele quer libertar você dos seus pecados. Deus, ele trouxe Jesus justamente para completar o seu plano de salvação e trazer de volta o homem a Deus. Jesus, ele foi o homem perfeito. O primeiro homem, Adão, ele trouxe o pecado. O último Adão, ele trouxe a salvação. E para completar, eu deixo aqui em João, capítulo 1, versículos 17 e 18. Porque a lei fora dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Este o revelou. Jesus, ele revela a face do Pai. Toda vez que uma religião ela ganha estrutura e os homens na sua imperfeição começam a distorcer os conceitos que Deus ele entrega para que nós vivamos por sua palavra, nós escarnecemos o nome do Senhor. E as pessoas que vêm por meio desse escárnio entendem Deus de maneira distorcida. Isso porque nós o distorcemos. E Judá e Jerusalém, o povo de Israel, os judeus estavam desse jeito quando Jesus veio pregar. Eles estavam distorcidos, estavam pregando uma palavra de ódio e não de amor, estava tentando de qualquer maneira controlar cada atitude, cada impulso da realidade do povo em si, para que eles pudessem governar o que aconteceria. Então, a ideia que as pessoas têm de Deus é que Deus ele quer te aprisionar em dogmas, é que Deus ele quer te aprisionar em conceitos que são conceitos passageiros. Deus ele quer controlar você. E Deus ele não quer te controlar de forma alguma. Deus ele não te trouxe aqui. Deus ele não está falando com você para te dar dogmas morais, para você viver dentro de um código de conduta. Deus ele quer te santificar, ele quer te separar para se revelar em você. Deus, Jesus, ele revela a face do Pai. Na medida que você vem a Cristo, porque Deus te trouxe, você conhece a face do Pai. E não há o que temer em Deus, não há do que ter medo, porque Deus é amor. Você quer dogma moral? Deus ele tem um dogma moral para nós seguir. Jesus ele disse sobre duas leis substanciais, que nessas duas leis se cumpriria toda a justiça da lei. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. A lei máxima de Deus é o amor. Deus ama você. E isso é tudo que você precisa saber sobre Ele. O mais que Deus ele quer se revelar pela sua palavra, que Ele quer abrir a sua mente para se dar a entender a você, é fruto de um relacionamento com Ele. Busque a Deus e Jesus ele vai revelá-lo através do Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.